e o barro. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desce até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Essa palavra, meus amados irmãos, quando a irmã Rita, me mandou a mensagem para nós estar aqui fazendo a obra do Senhor, enquanto eu orava, Deus me deu, essa palavra. E essa palavra, na verdade, eu vou falar só até o versículo 5, que foi até o versículo 6, que foi o que Deus ministrou, ao meu coração para falar. Nós vamos ver aqui no versículo 1, que o Senhor mandou, Jeremias descer até a casa do oleiro. E já nesse primeiro versículo nós aprendemos, que quando Deus quer falar conosco, nós temos que descer, É descer na oração, é descer na madrugada, é nos desprender de nós mesmos, para que nós podemos ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós vemos pessoas que vão nos dizer assim: mas será que Deus fala mesmo? Eu já ouvi muito isso. Será que Deus fala mesmo? Nossa, como Deus fala com fulano? Será que Deus fala assim mesmo? E nós podemos ver que todos aqueles que buscam ouvir a voz de Deus, Deus fala. Por que Deus fala? Porque Ele é um Deus vivo. Se Ele é um Deus que falava com Abraão, se Ele é um Deus que falava ali com Josué, se Ele é um Deus que falava com Davi, por que Ele não vai falar conosco? Esse Deus não mudou. Então Ele continua sendo o mesmo Deus. Então no versículo 1 nós vamos ver que o Senhor dá uma mensagem, Em outras versões vai dizer que dá uma ordem a Jeremias, E fala para Jeremias: desce até a casa do oleiro, e eu lhe falarei a lei. Deus podia falar com Jeremias aonde Jeremias estava, podia. Mas Ele mandou Jeremias descer. E quantas das vezes, eu falo de mim mesma, eu tenho até falado com a irmã Osana, quantas das vezes Deus nos fala: dessa madrugada, ora, eu quero te revelar algo. Quantas das vezes Deus está mandando nós descer e nós não estamos descendo, Quantas das vezes Deus está mandando eu orar mais e eu não estou orando. E muitas das vezes é nesse descer que Deus vai nos revelar o que Ele quer nos revelar. Então nós vemos que o Senhor mandou Jeremias descer até a casa do oleiro para falar com Jeremias. E com essa mensagem nós aprendemos que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e obedecer. Não adianta eu só ouvir. Porque quando Jeremias ouviu Deus falar para ele: desce até a casa do oleiro, Jeremias desceu prontamente à casa do oleiro. Então aqui nós vamos ver, nós aprendemos com Jeremias que Jeremias obedeceu prontamente o que Deus falava com ele. E no segundo versículo vai nos dizer, no terceiro aqui, que quando Jeremias desce à casa do oleiro, Jeremias encontra o oleiro trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. E quantas das vezes nós somos esse vaso de barro na mão do Senhor? Que talvez Deus tenha um plano para nós, talvez Deus tenha um sonho para nós, e nós estamos como esse barro, que não está saindo da forma que Deus desejava que nós saíssemos. Muitas das vezes nós estamos como esse barro, que nós não estamos sendo da forma que Deus quer que nós sejamos. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Aí olha o que Deus vai fazer. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Quando nós vamos ler essa palavra, enquanto eu estava ali pedindo Deus direção, o Espírito Santo ministrava para mim.
que esse vaso somos nós. Que esse barro somos nós. Quem éramos nós sem Jesus? Quem era eu sem Jesus? Era um barro sem valor. Era um barro que ninguém dava nada. Era um barro que muitos desprezavam. Mas quando Deus pega esse barro, Ele faz algo novo. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus Ele pega, meus amados irmãos, esse barro, que esse barro chega na mão do Senhor, ele não é mais barro. Ele é transformado em vaso. Glória a Deus. Aleluia. E qual é o intuito de Deus nos transformar em vaso? Não é para ficar um vaso vazio. É para ficar um vaso preenchido e cheio, né, da presença de Deus. Mas muitas das vezes nós somos teimosos. Deus está com esse vaso, né, de barro na mão. Ele está fazendo. Mas por causa da nossa teimosia, muitas das vezes, por causa do nosso jeito, esse vaso não sai da forma que Deus desejava. Porque quando nós vamos ver aqui, que vai dizer que Jeremias desce a casa do oleiro, e aqui no versículo 4 vai dizer, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Aí vai dizer, por isso ele amassou o barro e começou novamente. E é isso que o Senhor faz conosco. Quando Deus quer algo para a nossa vida, que nós estamos ali temando, que nós não estamos deixando Deus moldar o barro como Ele quer moldar, Ele amassa o barro de novo. Por que nós vamos dizer que muitas das vezes a gente fala assim, Deus permitiu alguém entrar no deserto, fulano entrar no deserto, e fulano está dando volta no deserto? É Deus amassando o barro. Voltando aqui no versículo 5. Então o Senhor me deu essa mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? E esse Deus que nós servimos, para imaginar, estava ali o oleiro, amassando aquele barro, trabalhando ali na roda, fazendo aquele vaso. E Deus fala para Jeremias que o povo de Israel, que também somos nós hoje, nós somos aquele, da mesma forma que o oleiro estava ali amassando aquele barro, fazendo um vaso novo, Deus pode fazer conosco. Glória a Deus. Deus pode transformar nós. Deus pode nos moldar. Deus pode fazer nós um vaso novo. Eu me lembro, meus amados irmãos, que acho que uns 12 anos atrás, foi quando Deus me encontrou. Eu estava perdida, né? Não foi eu que encontrei Jesus, foi Ele que me resgatou, Ele que me encontrou. E desde lá, Deus tem amassado esse barro. Deus tem trabalhado para fazer um vaso novo. Mas é prazeroso também, meus amados irmãos, ver o Senhor nos corrigindo. É prazeroso ver o Senhor moldando cada cantinho do vaso. Porque não é para a nossa honra, não é para a nossa glória. Mas Deus, Ele já sabe de todos os planos que Ele tem para a nossa vida. Por quê? Que aqui no versículo 4 vai dizer que o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Porque nós não estamos no nosso amanhã, mas o Senhor já está. Então é necessário que Deus nos transforme, nos molde em um vaso de honra para que nós venhamos estar do jeito que Deus deseja. E qual é o jeito que Deus deseja que nós sejamos? Na palavra do Senhor vai nos dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tem um versículo na Bíblia também que vai dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem reservado para nós. Glória a Deus, aleluia. E às vezes, porque nós não estamos vivendo isso tudo que Deus tem reservado para nós. Porque às vezes é preciso Ele desmanchar o vaso e voltar a fazer de novo.
Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas que nessa tarde nós venha entender. Nós venha deixar esse oleiro que é Deus, que quer o melhor para a nossa vida. Nos moldar, nos transformar. Porque quando Deus começa a moldar, Ele faz algo novo. Como eu estava dizendo, há 12 anos atrás, Deus começou a moldar esse barro aqui, transformando num vaso. E por causa deste vaso que Deus tem moldado, está aí irmã Rosário, irmã Osana, andando-se nos caminhos do Senhor. Então eu costumo dizer que um vaso vai chamando o outro vaso. Porque essa transformação que Deus quer fazer na nossa vida, esse vaso novo que Deus quer transformar do jeito que Ele deseja, é para que mais pessoas possam ser moldadas por Deus. E como é bom ser moldado por esse Deus. Porque é um Deus que ensina, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos dá paz em meio ao deserto. Há poucos dias, a irmã Rosária me fez uma pergunta. Ela falou para mim: Neide, que eles me chamam de Neide, eu estou passando por um deserto, mas é normal sentir tanta paz no deserto? Falei: você está vivendo a palavra, né? Porque na palavra do Senhor vai nos dizer que é uma paz que excede o entendimento. Você está no meio da luta, você está no meio do deserto, mas ainda assim você tem paz. Excede o entendimento. Que nem nós mesmos vamos entender por que eu estou tendo paz no meio da luta que eu estou passando. Porque o oleiro está do nosso lado. E quando esse oleiro está do nosso lado, não há batalha que nós vamos perder. Eu só não posso mudar a história de ninguém. Eu sozinha já tentei por muitas vezes converter minha irmã Osana. Mas quando eu entendi que não era eu, quando eu entendi que era o oleiro, eu comecei a falar com o oleiro. Então, meus amados irmãos, o que Deus quer nos ensinar para todos nós nessa tarde hoje é: deixe Ele amassar o barro. Deixe Ele fazer um vaso novo. Eu tenho certeza que para a irmã Rita estar aqui hoje, aqui à frente desse ministério lindo, desse trabalho lindo, ela foi precisar deixar Deus fazer um vaso novo. Foi preciso muitas das vezes ela dizer não para as vontades dela para agradar ao Senhor. Mas hoje ela pode ver os frutos aqui. Então, muitas das vezes, quando Deus quer amassar este barro e fazer um vaso novo, é porque Deus quer que esse vaso venha ser cheio. É que Deus quer que esse vaso venha dar frutos. Glória a Deus, aleluia. Mas não é fácil. Para Jeremias descer à casa do oleiro e ver o oleiro trabalhando no barro, precisou Jeremias se levantar. Precisou Jeremias descer. Para que Jeremias pudesse ver como era o trabalhar daquele oleiro. E Deus chega ali e fala para Jeremias que não é diferente. Que é assim que Ele pode fazer conosco. É assim que Ele quer. Ele quer nos transformar em um vaso. Não do jeito que eu quero. Mas aqui vai nos dizer que é do jeito que o oleiro deseja. Eu vou dizer para os irmãos, eu não vou entrar qual é a área, mas muitas das vezes eu não deixei Deus me moldar como Ele desejava na área da minha vida. Mas quando eu entendi que não era eu que decidia, mas era o oleiro, eu entreguei na mão do Senhor. E essa semana, foi ainda ontem, eu estava ouvindo uma pregação, que a pregadora dizia assim, que nós não temos esse negócio de dizer para o Senhor: essa área aqui da minha vida, Jesus comanda. Mas essa área aqui, Jesus não comanda. Porque quando nós entendemos que Ele é o oleiro, quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, Ele tem que comandar todas as áreas da nossa vida. Se tiver uma área da minha vida que eu vou dizer: eu entreguei isso aqui na mão do Senhor, mas tal coisa não é do jeito que Deus quer, eu quero fazer do meu jeito.
Deus não é Senhor pela metade. Ele não é oleiro pela metade. Ou ele é dono ou ele não é. E quando nós vamos ver o significado de Senhor, significa dono. Será que Deus, será que quando nós, pegamos uma área da nossa vida, eu estou falando isso aqui para mim mesmo, meus amados irmãos, porque minhas irmãs sabem o que eu estou falando. Quando nós pegamos uma área da nossa vida e nós vamos dizer assim, que não seja como Deus quer. Eu tinha medo de dizer que se respeita a vontade de Deus, eu tinha medo. Mas um dia eu entendi, se Ele é meu Pai, se Ele é meu Senhor, se Ele é meu oleiro, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, meus amados irmãos, na nossa vida, quando nós aprendemos que nós é apenas um vaso, quem vai moldar é o oleiro. Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós aprendemos a confiar neste oleiro, nossa vida é transformada. A nossa vida é mudada. É fácil ser transformada pelo oleiro, não é? Quando o Senhor está amassando esse barro, desmanchando esse vaso para fazer outro, não é fácil. Mas nós aprendemos aqui que Ele só amassa de novo o vaso para fazer outro quando não está do jeito que Ele deseja. Glória a Deus, aleluia. Quando não está do jeito que o Senhor deseja. Mas quando nós deixamos Deus fazer a vontade dele na nossa vida, Ele não vai amassar o vaso de novo. Porque se o vaso estiver do jeito que o Senhor deseja, nós aprendemos nessa palavra que não é necessário amassar de novo o vaso. Então, como eu estava dizendo, desde que eu entendi isso, que não era eu que mandava nessa área da minha vida, eu comecei a dizer, Deus, realiza na minha vida os teus sonhos. Porque se Deus realizar na minha vida os sonhos dele, eu vou estar do jeito que ele deseja. Então não vai ser necessário amassar de novo aquele vaso. Quantas vezes eu comecei a orar depois que eu entendi isso, Deus, frustra os meus sonhos e realiza os sonhos do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Por isso, meus amados irmãos, é tanto que Deus faz para moldar esse vaso como Ele quer. Meus queridos irmãos, no dia que eu li aquela passagem, eu não lembro muito assim, os versículos, os capítulos. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar morada. Você já parou para pensar? Quem foi preparar a morada para nós? Glória a Deus. Foi Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que aquela palavra que eu falava agora há pouco, por isso que olhos não viram e ouvidos não ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Glória a Deus. Aleluia. E nessa tarde, Ele fala conosco, que Ele foi, preparar este lugar. E um dia Ele vai voltar Glória a Deus. para nos buscar. É para morar em qualquer lugar? Não é. É para morar em uma casa. Ele vai dizer que na casa do meu pai há muitas moradas que Ele preparou. Glória a Deus. Aleluia. E quantas das vezes, meus amados irmãos, quando nós vamos ver na palavra também, vai dizer que o Senhor vai dizer, acho que para Jeremias mesmo, que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, o Senhor já sonhava com os dias dele na terra. E muitas das vezes, quando nós não estamos no propósito do Senhor, nós estamos tirando o que Deus sonhou para nós. Eu costumo dizer que até os meus 23 anos de idade, eu vivi fora do propósito do Senhor. Mas o dia que nós entendemos que não é como nós queremos, mas é como Deus quer. E o dia que nós entendemos, que nós deixamos, que nós abrimos nosso coração para Ele moldar como Ele quer esse vaso, Deus faz. Não somos nós que vai fazer, mas Deus Senhor. O Senhor venha moldar nós. Que se for necessário, que o Senhor venha
desmanchar esse barro de novo. Esse vaso de novo, fazer um novo vaso. Como o pastor costuma dizer, para que um dia nós possamos dar entrada nas mansões celestiais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como será além desse dia? É continuação da palavra, né? Porque se para nós chegar nesse dia, nós temos que deixar Deus fazer o vaso como Ele quer. Mas meus olhos brilham, eu fico emocionada em falar. Para pensar no dia que nós vamos entrar nessas mansões celestiais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós poder tocar no rosto de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ter esse anseio. Nós temos que sonhar com esse dia. A noiva anseia o dia do casamento. Aleluia, Jesus. A noiva anseia encontrar com o noivo. E nós temos que ter esse anseio no dia de encontrar com este noivo. Glória a Deus, aleluia. E para que nós encontrar com esse noivo, nós temos que deixar o oleiro fazer o vaso como ele quer. Porque essa noiva tem que estar sem mancha, né? Essa noiva tem que estar sem mácula. E se nós não deixar o oleiro trabalhar, a noiva não vai estar preparada. Então, meus amados irmãos, que essa palavra, né, que Deus venha falar ainda mais aos nossos corações. Que o Senhor venha ministrar em nossos corações ainda mais. Porque esse oleiro é vivo. Esse oleiro vê. Esse oleiro fala. E quando esse oleiro molda esse barro, é porque ele quer ter um encontro nas mansões celestiais com esse vaso. E é tão bom nós ser moldada pelo oleiro. Que Deus venha ministrar cada dia mais em nossos corações. Eu quero dizer para a pastora Rita que muito obrigada, foi uma honra, né? E que você não desista, irmã. Que você permaneça. Que você continue marchando, porque o Senhor é contigo. Nós sabemos que não é fácil fazer a obra de Deus. Às vezes é espinhoso, mas vale a pena. Porque através de vocês, através desse chamado, desse ministério que Deus entregou na mão de vocês que está aqui, todos os irmãos que estão te ajudando, há muitas almas se renderão aqui ainda. Porque na palavra de Deus vai nos dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E às vezes o início não é fácil. Mas quem garante é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Quem convence é o Espírito Santo. Ele só precisa de nós para falar a palavra dele. Porque Jesus deixou esse ensinamento, né? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas quem vai convencer é o Espírito. Então continue nessa força de vocês. E assim eu agradeço essa oportunidade, né? Que Deus possa abençoar cada dia mais essa obra. A presença de Deus é real aqui neste lugar.